Então vamos lá, pessoal. Dá uma olhada aqui. Você diz para mim, por favor, baseado na cena anterior, se o but2eno apresenta isômeros espaciais do tipo cis-trans. Vamos lá. Então vamos ver se está obedecendo aquelas condições. O but2eno tem a ligação dupla entre carbonos, tá ok? Primeira condição. E olha só, os dois ligantes de cada carbono da dupla, observa, gente, são diferentes, como a gente pediu na condição. Então observa, ligação dupla entre carbonos e cada carbono da dupla com ligantes diferentes. Mas Marcelo, esse ligante é igual a esse não importa. Os dois ligantes de cada carbono da dupla precisam ser diferentes, e estão. Tá bom? Então, e aí? Cadê os isômeros? Já que ele obedece os casos aqui, se obedece às condições, como é que a gente representa os isômeros? Então, presta atenção. Toda vez que alguém pedir para você representar os isômeros espaciais, lembrem-se de que o quadro é um plano, fica difícil de representar isômeros que tem diferença no espaço. Então, você tem que fazer alguma representação que seja o mais próximo possível do que o real. Então, vamos fazer assim. Os isômeros são assim representados. Ó, você vai fazer o seguinte. Coloca a ligação dupla, tá, entre carbonos. Isso é uma representação tipo plana, mas com orientação espacial. O que não pode é fazer assim, porque assim é uma representação plana. Esse é o but2eno. Se você me entende, eu vou dizer para vocês que depois que você disse que o but2eno apresenta todas as condições da isomeria cis-trans, da isomeria geométrica, eu quero que você entenda que não existe o but2eno. Ele não existe. Existe o cis-but2eno e existe o trans-but2eno. Tá bom? Entenda isso. Ele não existe. O but2eno só vai existir se a questão falar em isomeria plana apenas. Então existe o but2eno, existe o but1eno. Mas quando a questão fala em espaço, o but2eno, na verdade, ele se desdobra em duas possibilidades espaciais, o cis e o trans, que você vai ver agora. Então faz o seguinte, coloca a ligação dupla entre carbonos, representa, e os ligantes você representa necessariamente formando ângulos de 120 graus aqui, ó, ângulos de 120 graus, três ângulos aqui de 120 graus. Aqui também, enfim, todos, né? Tem essa noção. Por que isso? Primeiro que os ângulos de 120 graus são os ângulos corretos do carbono sp2, do carbono que tem uma ligação dupla. E aí você faz assim, ó. Corta um plano de simetria onde estão os carbonos da dupla. E ao fazer isso, você então define dois lados do plano. Olha como é que fica mais fácil. Acima e abaixo do plano. Acima e abaixo. E aí você coloca os ligantes em questão. São quem eles? Hidrogênio é um dos ligantes e o metil é o outro ligante. E aí você faz isso do outro lado, que por acaso também é hidrogênio e metil. Tá? E agora, professor? Agora é o seguinte, feito isso, você já criou um dos isômeros espaciais a que a gente se refere. Mas qual foi o isômero que eu criei? Então presta atenção. Cada carbono da dupla tem um ligante que é o ligante que você usa para analisar se o isômero é cis ou trans. Então, como é que faz isso? Ou encontre, né, do carbono da dupla o ligante que tem maior massa molar. Quem tem maior massa molar aqui? É o metil. Então, esse ligante metil aqui desse carbono é o ligante que tem que ser usado para análise geométrica. E qual o ligante de análise desse outro carbono aqui? Quem tem maior massa molar? É o metil de novo. Então, observe que os dois ligantes de análise estão no mesmo lado do plano, que poderia ser os dois embaixo ou os dois em cima. Então, você acabou de criar o isômero cis. Cis quer dizer ligantes do mesmo lado do plano. Beleza? Então, esse composto chama-se cis-but2eno. Ok? E se você me acompanha, então se eu quiser criar o trans, basta fazer, sabe o quê? Inverter um dos lados, um só. Você observa que aqui eu mantive. E lá eu vou inverter. Olha o que aconteceu agora. Eu tenho o ligante de análise desse carbono aqui.
e o ligante de análise desse carbono aqui. Observe onde estão os ligantes de análise agora, estão em lados opostos do plano. Então nós estamos diante de um isômero que a gente chama de trans. Trans quer dizer de lados opostos do plano. Então esse composto chama-se trans-but-2-eno. Vê se você me entende, dá uma olhada nesse quadro. Não existe o but-2-eno. Existe o cis-but-2-eno e o trans-but-2-eno, que tem uma diferença apenas vista no espaço, não pode ser vista no plano. Por isso são isômeros espaciais, isômeros geométricos. Tá tranquilo, gente? Vou fazer o seguinte, vou fazer agora um exemplo parecido, pode ser até o mesmo, só que com representação em bastão, porque esta é a representação espacial em bastão. Essa representação é uma representação plana com preparo de espaço para você ter uma noção. Agora vamos fazer uma em bastão, tá bom?